Oi, meu nome é Karina, eu sou economista, consultora de investimento e planejadora financeira aqui do App Renda Fixa. E no vídeo de hoje, meu amigo, a gente vai falar pra você pra onde vai a taxa Selic, por que ela tá caindo, ela vai continuar caindo e que diabos é que você faz com seus investimentos? Sai da renda fixa, vai pra renda variável, qual que vai ser a grande jogada? Quando a gente fala no que está acontecendo com a taxa Selic, no cenário atual, a gente teve a diminuição da taxa Selic para 6% ao ano. Essa é a menor taxa desde 1999. E isso está causando um rebuliço enorme, principalmente para você que é rentista. Então, o que está acontecendo na prática? A gente estava sempre acostumado a receber uma taxa super bacana aí, sem ter nenhum esforço, sem correr risco. E esse cenário mudou completamente a partir desse ano, inclusive. A taxa vem caindo um pouco, mas esse ano é o deadline da taxa Selic. Mas por quê? Por que isso está acontecendo? Hoje, a gente tem políticas econômicas diferentes das que a gente tinha lá atrás, lá antigamente. Por quê? A gente quer ter novas reformas. Está começando agora com a reforma da Previdência, que já passou o texto base aí. Isso fez com que o mercado sentisse de fato, diretamente, essa redução da taxa Selic. Mas, de novo, se você não assistiu os nossos últimos 2 vídeos, eu recomendo que você assista para entender como é que funciona aí toda essa questão da queda da taxa Selic, como que isso influencia diretamente nos seus investimentos e também na sua vida particular como um todo, quando a gente começa a olhar na ótica do consumo. Então, na descrição desse vídeo, você pode conferir aqui embaixo todo esse conteúdo bacana que a gente preparou para você. Um dos focos é justamente começar a ter reformas como, por exemplo, uma reforma fiscal, né? Uma coisa que a gente não tem hoje. A gente tem a reforma da Previdência, isso já está começando a mexer com a taxa, e quando a gente fala de mais reformas, isso vai acabar abaixando mais ainda a taxa, tá? E isso foi muito exemplificado aí na última nota que o Copom deu pra gente, que foi justamente quando ele abaixou a taxa Selic, né, a taxa Selic meta aí de 6,5 para 6. Então a gente tem aí, pelo último boletim Focus, da data que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem uma projeção para 5,25 ao ano da taxa Selic. Isso vai influenciar os cientistas como? Quando a gente fala da taxa Selic, ela é simplesmente a taxa básica de juros. Então, todos os investimentos que a gente tem aí de renda fixa, eles estão em cima dessa taxa, beleza? As instituições como um todo levam essa taxa em consideração no momento de decidir qual é a taxa que ela vai oferecer para você no título que você vai comprar. Essa diminuição aí na taxa Selic vai implicar diretamente, como eu já falei para você aqui nesses últimos 2 vídeos que eu deixei, diretamente no quê? No consumo. Como é que isso acontece? Como é que isso é possível? Simplesmente as pessoas começam a ter um poder de compra muito maior. Mas como é que funciona isso aí, Karina? Funciona da seguinte maneira: todos os investimentos de renda fixa são em cima dessa taxa, beleza? Beleza, a gente já aprendeu isso aqui nesse vídeo. Mas todos os empréstimos e financiamentos também estão em cima dessa taxa. Então, uma redução da taxa Selic também vai acabar diretamente afetando aí a taxa cobrada em empréstimos e financiamentos. Eles vão ficar mais baratos à medida que a taxa caia. Isso é o que vai aumentar de fato o poder de compra das pessoas. Elas vão começar a contrair empréstimos, financiamentos, comprar casas, sair gastando por aí. E isso que de fato muda a vida do brasileiro. Tá, então a redução da taxa Selic vai afetar os investimentos, mas também vai afetar a vida de todas as pessoas como um todo quando a gente fala aí da ótica do consumo. Falando agora da parte prática de onde investir com essa queda da taxa Selic, a gente já falou num vídeo aqui de onde investir na renda fixa, que também vai estar aqui na descrição desse vídeo, mas no vídeo de hoje, meu amigo, a gente vai falar de onde investir na renda variável, já saindo dessa esfera aí de renda fixa. Então, não perde não, continua aqui com a gente. A queda da taxa Selic também vai significar ganhos pra gente, por incrível que pareça, ainda nos investimentos é possível que você fature bastante. Nicolas, coloca aí algum efeito de um dinheiro caindo aí pro pessoal. Pronto, você colocou o efeitinho, o dinheiro tá caindo, beleza, Nicolas? Mas por que a gente também consegue ganhar dinheiro com a baixa na taxa Selic? Isso eu tô falando pra você nos investimentos. A gente consegue ganhar simplesmente porque, como o poder de compra está aumentando, então os setores vão ser muito beneficiados. Por exemplo, um dos setores que é bem afetado é o setor de energia. Por que o de energia? Quando as pessoas começam a consumir bastante,
né? As empresas vão precisar produzir mais, e para produzir mais elas precisam de energia. Então o setor de energia ele vai ser impulsionado aí, né, diante de todo um reaquecimento da economia, e isso é super bacana. Peguei exemplos aqui, ô Nicolas. E quando a gente fala do setor de energia, que a gente está falando de ações, a gente tem a ação da ENGIE, da Taesa e a ação da Transmissão Paulista, aí, que é a TRPL4. Então, não perde essa dica, meu amigo, não perde essa dica, porque esse setor está em alta e muito provavelmente ele vai continuar em alta sim ainda esse ano e nos próximos anos também. Outro setor que é bem afetado aí pela diminuição da taxa Selic, que impulsiona toda essa parte de consumo, é justamente o setor de infraestrutura, beleza? Então a gente começa a ter também obras públicas, por exemplo, né, em rodovias. Então quando a gente olha por toda essa ótica aí, a gente consegue ver que o setor de infraestrutura ele está indo muito bem e ele vai prosperar bastante. Quando a gente fala de exemplos de papéis para comprar, e aí eu falo para você, meu amigo, é um exemplo de papel, é importante que você faça toda uma análise fundamentalista em cima desses ativos, e aí eu já recomendo para você aqui um curso sensacional, um curso fenomenal que também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Vamos para os exemplos práticos aí do setor de infraestrutura. Ecorodovias e CCR, então não perde essas diquinhas aí, bora estudar, bora aprender mais sobre esses dois papéis. Outro setor que é muito impulsionado aí pelo poder de compra é simplesmente o setor varejista. Mas por que isso? Porque, pensa comigo, se o poder de compra está aumentando, então quem é dessa parte do varejo vai ter uma receita muito maior, né? E se a empresa tem ações na bolsa e ela está lucrando mais, então os dividendos vão ser mais expressivos. E aí eu deixo com você alguns exemplos de empresa, como a Magazine Luiza, a Emiglu, que todo mundo conhece aí, a nossa favoritinha, a nossa preferida. Também tem a Via Varejo e a B2W, então não perde essas dicas aí para você. Outro setor que é muito pouco comentado, infelizmente, mas que acaba aí pegando basicamente de 7 a 8% do PIB, é justamente o setor de turismo. Então, uma ação que a gente tem hoje, que é o setor de turismo, é o quê? É a ação da CVC, a CVCB3. Então, quando a gente olha o histórico dessa ação, tá? A gente vê que ela veio de uma queda, começou a subir um pouco, tá andando de lado, e justamente por essa mudança na economia, por esse cenário bacana que a gente tem, essa tendência de alta no mercado e todo esse impulsionamento do setor de turismo, pode ser sim uma ação que traga aí que traga aí a valorização no preço da sua ação. O último setor que eu trouxe para você aqui nesse vídeo, mas não menos importante, é justamente o que? O setor imobiliário, meu amigo. Por que o setor imobiliário? O setor imobiliário ele vai basicamente ser um espelho do que está acontecendo na economia, tá? Então ele vai mostrar exatamente se a economia está indo bem, então as casas que a gente tem, por exemplo, elas estão sendo alugadas, elas estão sendo vendidas, beleza? Quando a gente vai no shopping, as lojas estão ocupadas, isso mostra que a economia está indo muito bem. Esse aqui é o espelho da economia, tá? E eu lembro que quando a gente andava aí pelas ruas em 2014, que a gente já começou a ter aí uma economia mais no caráter de recessão, a gente conseguia ver, pelo menos eu via bastante, né, as casas com placas de aluga-se, vende-se, passa-se o ponto, e à medida que o tempo ia passando, né, a quantidade de casas que estavam para alugar, que estavam vazias, ia aumentando muito, né? Então, exatamente por essas coisas que a gente tem que o setor imobiliário é um espelho da economia. E quando a gente fala agora que a economia está se reaquecendo novamente, e justamente a baixa da taxa Selic acaba mostrando isso também, esse espelho vai ser tanto para o lado negativo, quanto para o lado positivo. Então, nesse momento, é um lado super positivo, tá? A gente tem aí o setor imobiliário reaquecendo bastante e tem os nossos queridinhos também, os nossos queridinhos fundos imobiliários, beleza? Eles são uma modalidade de investimento diferente, tá dentro da renda variável, o nível de risco aí é mais moderado, mas dá para conseguir ter uma rentabilidade super legal em fundo imobiliário, principalmente agora que a gente tem o reaquecimento da economia. Mas quando a gente fala de ações do setor imobiliário, o que é que a gente tem? A gente tem a empresa Iven e a empresa Tenda, por exemplo, né? Elas são
construtoras que estão indo muito bem aí no mercado e principalmente aí nesse cenário bacana que a gente tem, né? Elas têm uma tendência de ir muito melhor ainda também. Esse foi o nosso vídeo sobre aonde investir em renda variável com a taxa Selic em queda. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você acabe curtindo aí, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, comenta aqui se eu esqueci de algum setor ou se você acha que tem algum outro setor que tá muito bacana também pra gente fazer um outro vídeo e até a próxima!